um prazer muito grande ter você aqui com a gente falando sobre rino. E fica à vontade para iniciar aí as considerações. Legal, Daniel. Bom, muito obrigado. É uma honra estar aqui com você, com o pessoal que está acompanhando a gente, que não deve ter visto o Jornal Nacional, só desgraça. Então, que agora a gente mude nossa cabeça, tenha outros assuntos, né? A gente sabe o que o Brasil está passando, mas a vida tem que correr em paralelo, não deixando de saber a importância, né? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a rinoplastia preservadora, como a gente pode associar com a estruturada, que eu acho que a maior parte das pessoas fazem, né? É uma ótima técnica, não quer dizer que ela está errada, mas o mundo está mudando, a gente tem que estar aberto a novidades e saber aquilo que pode agregar com a nossa prática e se tem algum resultado mesmo, tá bom? Perfeito. Então, Vê se vou você consegue compartilhar a técnica. consegue compartilhar aí, Marcelo. Beleza. Acho que você precisa autorizar. Colocar você como... Tá, peraí, só um pouquinho. E tá gravando mesmo, né? Eu apertei o botão. Tá gravando. Tá. Mas onde que eu vejo as pessoas? Tem alguém vendo? Tem 19 participantes, tô vendo. Eu vou colocar... Bom, alternar aqui para anfitrião. Beleza, agora acho que você consegue compartilhar, Marcelo. Beleza. Vou botar aqui, então. Vocês estão vendo? Manda ver. Já tá todo mundo vendo. Tá tranquilo. Legal, pessoalzinho. Então, muito obrigado de novo por vocês estarem participando. Depois, no final, vamos ter um tempinho para vocês perguntarem. E a gente vai conversar de uma maneira mais descontraída mesmo, né? Quero compartilhar com vocês, então, o que eu tenho visto nessa nova tendência. Em primeiro lugar, eu quero falar para a gente ter a cabeça aberta. Porque é complicado para a gente, né, que já tem mais de uma década de cirurgia plástica, de repente falar, poxa, tem que trocar de técnica agora, ou mesmo com a lipo HD. Poxa, estava fazendo uma lipo, de repente surge outra, que parece ser muito boa, então vão mudando as coisas, a gente tem que estar, primeiro, aberto a novas opiniões, ter um senso crítico, né? E eu acho que a gente tem que analisar os nossos resultados, tem que saber, poxa, eu pessoalmente, graças a Deus, eu estou satisfeito com os resultados que eu tenho. Os pacientes também estão. Só que a gente sempre tem alguma coisa que fala, poxa, será que eu poderia dar algum tipo de resultado melhor no que se refere a inchaço? Dar um pouco menos de inchaço? E de repente deixar a ponta do nariz mais móvel? Entre tantas coisas, né? Então a gente tem que fazer uma autocrítica, ver o que está surgindo, se é pertinente, tem espaço, dá uma olhada. Gostou? Usou. Funcionou? Coloca no seu arsenal cirúrgico, senão não tem problema. Como cada pessoa tem um amor muito grande pelo que faz, a gente tem que ter um foco e determinação em tentar aprender o quanto mais sobre um determinado assunto. E para isso, eu tive que reaprender a anatomia, principalmente com o pessoal que está vindo da rinoplastia preservadora lá da Europa e dos Estados Unidos, principalmente um nome muito importante que eu quero compartilhar com vocês, que é o Peter Pagliazzi. Ele fez um livro maravilhoso em que o Rolling Daniel também esteve junto, de dissecções anatômicas no Atlas, que é fundamental para nos dar informações e vocês poderem entender, tá bom? Vamos lá então. Em primeiro lugar, vamos lembrar que a espessura da derme no nariz varia bastante conforme a região que você está. Observa aqui, olha só, que essa derme é muito mais fina do que essa daqui. E o terço superior do nariz tem uma derme fina, média, depois terço médio mais fina, e a ponta pode também variar. Conforme a raça, também. Pessoas com, geralmente, a raça oriental, asiáticos, negros, têm uma derme, assim como tecido gorduroso também mais grosso. O que é legal nesse Atlas? Vamos ver fotos maravilhosas. Olha essa dissecção que eles fizeram. Né? Isso aqui talvez a gente mostre depois até para alguns pacientes. Então, quem não tem estômago forte, não assista isso daí.
né? Não sei se tem algum paciente vendo ou não, mas não assista que a gente vai ter dissecções de cadáveres. Isso aqui é uma aula para médicos, mas tem muito paciente que quer ver. Quem não quer ver, não veja. Então vamos voltar. Os vasos sanguíneos no nariz, eles estão no subcutâneo, acima do SMAS. O que você tem que fazer com essa informação? Você tem que saber que, então, se você faz algum preenchimento no nariz, você tem que ter cuidado para não colocar superficial, tá bom? Tem que colocar profundo, perto do pericôndrio, perto do periósteo, porque assim você vai estar longe dos vasos, menor risco de você colocar algo dentro do vaso ou mesmo comprimi-los e dar terrível isquemia. O ligamento interdomal, que o Pagliazzi mostra nas dissecções, na verdade ele acaba chamando, falando até em aulas dele, que, poxa, é um ligamento meio ruim, sabe? Ele não tem muita força, têncil, ele não é muito forte. Então, existem técnicas atuais até que elevam esse ligamento interdomal, por exemplo, para colocar atrás num columellar strut, para manter a ponta ainda mais elevada, como algo secundário. Mas só que esse ligamento interdomal acaba se afrouxando ao longo do tempo. Vamos lembrar desse ligamento, porque na cirurgia preservadora vocês vão ver que a gente tenta reconstruir depois. Tem também o ligamento intercrural, que segue a mesma frouxidão que o interdomal, só que ele é mais, tem uma extensão maior. Olha aqui de novo ele aqui, ó, o interdomal. Bom, e aqui sim é uma maravilha que a cirurgia preservadora trouxe à tona e até alguns anos atrás eu também não dava importância. E agora estão dando muita importância e recentemente numa aula do Pagliazzi ele está tirando um pouquinho a importância. Por que eu estou falando para vocês? Do ligamento de Pitangui. Então, Pitangui, o gênio da cirurgia plástica brasileira do século passado, descreveu a ocorrência desse ligamento, né? Só que Saban e Poselli, em 2009, estudaram melhor para saber do que se tratava. Então, vejam comigo aqui, do lado esquerdo para o direito. A gente tem o SMAS, que está aqui. E aí o SMAS ele se divide em dois, que aí sim é o ligamento de Pitangui. Ele se divide em dois, numa parte superficial, que é essa daqui, e numa parte profunda, ligamento Pitangui profundo. Entre eles a gente tem o ligamento interdomal, para vocês terem uma noção espacial, tridimensional. É difícil. O ligamento de Pitangui superficial, ele vai em direção ao músculo orbicular da boca. E o ligamento Pitangui profundo, ele vai em direção ao músculo depressor do septo e que acaba depois se fixando no periósteo. Então, a gente tem dois ligamentos. E quando a gente vai falar para vocês, vamos fazer uma janela para acesso às cartilagens alares, a gente fala justamente uma janela entre os dois ligamentos, que é nessa região aqui do ligamento interdomal. Então, esse desenho é algo que eu desconhecia até alguns anos atrás. Acho que muitos de vocês também não conhecem sobre isso. E é maravilhoso ter essa nova informação. Então, olha numa dissecção do Pagliazzi aqui, colorida, olha só, o ligamento Pitangui superficial e o profundo. Qual a função prática disso na nossa cirurgia? Se você faz uma cirurgia por via aberta, sempre acaba lesando o ligamento Pitangui. Os dois, profundo e superficial. Quer dizer, não sempre, se você estiver atento, tem como a gente fazer isso de uma maneira mais cuidadosa, preservando. Mas se você faz de uma maneira, num descolamento subsmas, clássico, que muitos de vocês devem ter aprendido na faculdade, provavelmente isso acontece. Então, vamos voltar. O que eu posso fazer com esse conhecimento? É legal se vocês puderem reestruturarem o Pitangui. Então, se você, de repente, cortou o ligamento em dois, você pode unir ele novamente, dar um ponto absorvível de preferência, tá bom? Ou você pode unir também o ligamento no ângulo septal anterior, ou eu mesmo coloco também no ligamento aqui perto do domus. Se eu fixo ele tanto nessa posição ângulo septal anterior como perto do domus, eu crio uma área
menor de espaço morto, diminuindo a chance de ocorrer o polybic deformity, e também com isso deixar uma ponta mais bonita, porque essa é uma coisa muito difícil que a gente tenta usar por meio de curativos, pressionar essa área, diminuir o espaço morto, a gente tem muita dificuldade, na verdade. Outro ligamento descrito, e esse pelo Rohrer 2008 e mostrado nesse Atlas do Pagliazzi, é o ligamento piriforme. Está nessa região aqui, olha, entre as acessórias e a parte óssea. Só que é um ligamento muito fraco, ele não tem uma função estrutural, né, do nariz, ou uma função no aquele famoso tripé de Anderson. O que é legal do ponto de vista prático vocês saberem, que fazem estruturada e querem começar a fazer algumas coisas de preservadora. Então, quem usa o piezo para fazer a fratura do osso, corta esse ligamento aqui piriforme. O periósteo aqui no processo frontal da maxila, cortando e pode lesar esse ligamento. Não tem nenhum problema prático nisso. Teoricamente, esse ligamento ele ajuda a preservar a mucosa no local. Só isso. Agora, um outro conhecimento que eu tive até poucos anos atrás é a presença do scroll vertical. Eu aprendi a primeira vez com scroll com o meu querido professor José Carlos Ronchi Ferreira, né? Ele, nas aulas, sempre falou da importância do scroll, mantém o scroll, que é como se fossem umas roldanas, tem vários tipos de scroll, assim, dessa maneira, o só se encosta, enfim. Mas quando a gente falava do scroll, era só da porção longitudinal, não se falava da porção vertical do scroll, na qual é um prolongamento do scroll longitudinal até a derme. Então, isso é interessante. Na preservadora, a gente pode preservar e reconstruir isso daqui. Esse scroll vertical vocês vão ver daqui a pouquinho, tá bom? E que se você faz a parte estruturada também, você vai poder refazer isso. Eu vou te falar daqui a pouco por que é legal. Tem também o ligamento piriforme vertical, que é esse daqui, né? Essa região aqui, detalhada no atlas dele. Então, veja numa dissecção de cadáver, olha só, que o scroll vertical, indo para a derme, tá vendo? E o ligamento piriforme vertical. Olha que interessante. Então, o que é interessante você saber disso aqui? Se você vai fazer uma fratura no osso, você pode descolar parcialmente ou totalmente esse ligamento piriforme vertical. Eu prefiro descolar apenas na área da fratura. Ou quase nada. Quanto menos, melhor, na minha opinião. Vamos lá. Então, vamos ver um pouquinho da aplicação cirúrgica disso que a gente está falando. A dissecção pela via preservadora é subpericondrial. Se você faz a técnica estruturada da dissecção subsmass, você não tem essa imagem que a gente está vendo aqui, olha só. Essa imagem maravilhosa, sem sangue. A gente vai usando, a gente vai. Você pede para o seu auxiliar, aspira aqui, vai surgindo gases, um monte de coisa, né? Essa cirurgia quase não sangra. É impressionante. Quando você vai dissecando, e aqui eu tive, vale a pena você ter um instrumento parecido com uma agulha para você entrar nesse plano aqui. Eu peguei do meu amigo Valério Finotti, lá da Itália. Então, para você entrar no plano é um pouquinho difícil. Com o tempo, com a experiência, vocês vão conseguindo. Não é nada um bicho de 7 cabeças, tenho certeza que vocês vão conseguir. E depois, você pode usar tipo um free, um baby cock para dissecar o resto. Você vai chegar na parte superior aqui da cruz lateral e você vai ver, então, o scroll vertical. Ele está lá fechando essa janela. E aí, você vai ter que fazer uma pequena incisãozinha nele para ter acesso às outras estruturas. Lembra que eu falei do pitangui? A gente vai ter que fazer uma janela para ter acesso no pitangui das duas cartilagens alares. Então, geralmente, a gente puxa uma cartilagem. Eu sou destro, então eu puxo a cartilagem esquerda, todo o complexo alar esquerdo, por essa janela, saindo por esse lado aqui. Tem cirurgião que é canhoto que faz o contrário. Em relação ao scroll vertical, lembra que eu te falei? Então, a gente pode reconstruir ele, tanto pela via aberta quanto pela fechada. Só que você tem que ter pontos de referência. Um dos pontos de referência que é mais fácil se você descola pelo plano subpericondrial é que você vai ver a sesamoide aqui, olha só. Então, você pode passar
um ponto, pegando a sesamoide, fechando o scroll vertical, ou como eu faço e aprendi com o Valério, que é um cirurgião italiano, eu passo transmucoso por dentro da mucosa, sai por aqui e volto, deixo o ponto lá, absorvível, vai durar umas 2, 3 semaninhas, depois solta. Por que é legal isso daqui? Isso aqui é legal porque ele vai marcar essa região do sulco alar. Tem muitas pessoas que gostam de ter isso aqui marcado, e é uma maneira de você diminuir espaço morto nessa região também, e pessoalmente eu acho muito legal ter essa possibilidade. Aproveitando essa imagem aqui, vamos ver que a gente tem as cartilagens acessórias. Não é incomum você examinar um paciente e ver isso daqui, olha, por dentro, né? Você vê um recurvatum aqui. Isso é difícil de corrigir, só que pela filosofia preservadora, você pode fazer uma ressecção direta e fechar isso daqui e tensionar um pouquinho. Eu acho interessante também sempre associar, se possível, e aí já usando técnicas estruturadas, com enxerto de suporte alar, seja ele do tipo do Ganter, o alar rim articulado, tá bom? Esses dois são suficientes para melhorar essa situação aqui. Só que o enxerto de contorno alar, eu acho que não tem uma força suficiente para melhorar isso daqui, não. Falando mais das cartilagens acessórias, o Pagliazzi, ele descreveu muito bem no Atlas que elas variam de tamanho. Então, olha só em amarelo como elas variam bastante o tamanho. E em número, variam de 1 a 4. Então, olha como só. Se elas variam bastante, por exemplo, tem 4 delas, olha como a cartilagem alar, a cruz lateral vai ficando menor. Olha que interessante. E toda essa área aqui, teoricamente, desprotegida, né? Um termo que os preservadores usam é esse turning point aqui, olha, essa região aqui. Já foi descrito de certa maneira pelo Shin, pelo discípulo dele, o Constantian, só que eles dão bastante importância e a gente vai entender por que daqui a pouquinho. A gente sabe, nos congressos nos últimos anos, o como é importante a gente avaliar se as cartilagens alares elas estão numa má posição, se elas estão muito cefálicas, não é? Elas estão mal posicionadas. Só que isso tem sido debatido nos congressos de cirurgia preservadora de uma maneira um pouquinho mais diferente. Então, olha só um exemplo. Esse turning point nessa figura aqui, ele está localizado próximo à margem da narina. Então, aqui, essa região não é uma região com muita fraqueza. E se você fizer alguma incisão nessa região, dificilmente você vai ter alguma retração alar. Nesse segundo caso aqui, olha como ela está longe da margem narinária e toda essa região, ela possivelmente vai reagir de uma maneira pior, de uma maneira mais imprevisível à cicatrização dessa região, podendo causar uma retração grave. Aqui e também no triângulo frágil. Eu, pessoalmente, não dou tanta importância ao turning point. Eu prefiro como o Turiumi e o Asher descreveram, que a gente tem um ponto médio da cruz lateral, como se fosse uma bissetriz. Ele acaba vendo essa parte aqui como a parte mais importante para ver se está cefalizada ou não. Então, tem coisas que a gente acha que são interessantes na preservadora, coisas que a gente não acha. Essa é uma das que eu acho que não me trazem grandes novidades. Na preservadora, lembra que a gente falou é o plano subpericondrial que a gente vai nas cartilagens? Só que eu quero chamar a atenção que, assim, na nossa população brasileira, a força dessas cartilagens varia bastante. Em países do Oriente Médio, por exemplo, países árabes, a cartilagem é mais grossa. Então, se você vai nesse plano, você não está enfraquecendo tanto a cartilagem. Agora, se você for fazer o ponto de Gruber, que é esse ponto daqui que vocês já conhecem, para tentar retificar um pouquinho uma curvatura indesejada da cruz lateral, o que acontece é que, se você fizer nesse plano, você pode rasgar a cartilagem, então tenha muito cuidado, tá bom? Outro aspecto interessante que eu vi aqui no Atlas do Pagliazzi, que a gente pode usar também na cirurgia estruturada, a gente já viu alguns colegas brasileiros falando sobre isso,
é o que Osman descreveu em 2009. A porção cefálica da cruz lateral, ela pode ser ressecada se a cartilagem for bem forte, tá bom? Mas atualmente todo mundo está preservando o máximo possível de cartilagem. E também você pode fazer um turning flap, que você só vira a porção cefálica para dentro. Mas a melhor opção, ao meu ver, seria essa do Osman, que é do Sliding the Island. Ele acha que isso aqui é como se fosse uma ilha em que ele desliza para baixo na parte posterior da cartilagem. Por que isso é legal, pessoal? Você vai estar preservando um pouco mais o scroll que está nessa região aqui, entendeu? Então eu acho que é a melhor opção no momento, se você tiver faltando enxertos para você, está desesperado, está com uma cartilagem grande, bulbosa, já deu os pontos, não está melhorando, faz essa técnica do Osman que possivelmente vai te ajudar. Vamos dar uma pincelada em relação ao osso. Eu quero mostrar para vocês essa foto do atlas dele. As fotos do lado esquerdo, decorem essa foto. Por quê? O local onde tem mais luz significa que o osso é mais translúcido, mais fino. Então, observa só, quando tem pessoas que fazem uma osteotomia low to low, nessa região aqui, é uma região muito, muito grossa do osso. É muito difícil tecnicamente você fazer isso, vai te dar mais trabalho. Se você fizer uma osteotomia high, low, high, ou high to low, você vai estar numa área um pouquinho com osso mais fino, mais interessante. E observe agora em relação aos formatos do osso nasal. Vejam que o osso ele pode ser curvo, reto ou até convexo e côncavo. Quando a gente vai tentar diminuir a largura do terço superior do nariz, não basta então, como a gente está vendo aqui, só fazer a fratura. Ao meu ver, a gente tem que também fazer, seja usando piezo ou instrumentos específicos de rotação, mas eu pessoalmente gosto apenas de usar a raspa, e eu me dou muito bem com ela, para transformar algo, se você quer deixar com um aspecto mais fininho, por exemplo, isso daqui, para algo mais reto, ossos mais retos. Eu acho que visualmente de frente, você não ia ter um resultado tão bom se você só fizesse a fratura, tá entendendo? Então tem que fazer raspagem do osso lateral com fratura. Isso você pode ver na palpação, numa tomografia em 3 dimensões, que já vai te ajudar nisso, e mesmo sobre visão direta, se você tiver esse acesso. Outra coisa que eu aprendi e eu fiquei maravilhado é que foi o seguinte, pelo menos há uns 10 anos atrás, quando me foi apresentada a anatomia do nariz, me falou, olha, a cartilagem triangular, ela passa um pouquinho por debaixo do osso, viu? Do osso nasal. Então, tenha cuidado. Só que o pessoal está dissecando o nariz, aí eles tiraram toda essa parte óssea aqui, olha só quanto que o osso de cartilagem que tem por dentro. Não são só poucos milímetros, às vezes avança razoavelmente bastante. E com isso é um aprendizado muito importante. Por quê? O Pagliazzi, ele chega num momento no livro dele que ele fala, olha, não tem uma giba óssea. Só tem, na verdade, um cap, um pouquinho de osso, um chapéuzinho lá de osso. Então, o que eles falam que, na verdade, é que geralmente a cartilagem, a giba é cartilaginosa e não muito óssea. Então, isso daqui é um aprendizado muito importante para você que está começando na rinoplastia preservadora, porque vai te dar um entendimento para você entender como é que você vai agora preservar o dorso. A gente já falou um pouquinho da parte de preservação da ponta do nariz e ligamentos, locais de dissecção. Agora vamos para a preservação do dorso. Então, olha só. Temos a técnica do Saban. Ele tira uma fita aqui de cartilagem superior do septo e empurra para baixo. Então, olha aqui na dissecção. Aqui, aí usa um Roger, um babycock, por exemplo, para tirar essa parte da placa perpendicular. E aí, articular em monobloco a parte óssea e cartilaginosa. Por que é legal essa e as demais maneiras de preservação do dorso?
Vou abrir um parêntese. Não é sempre que eu faço técnicas de preservação do dorso, não. É quando eu acho que tem indicação, tá bom? Eu acho que a redução do dorso combinada que a gente faz, e vocês já estão habituados, ainda tem espaço, não deve ser desconsiderada. A gente tem que colocar na balança e selecionar o paciente ao qual a preservação do dorso pode ser feita. Eu acho que não deve ser sempre fazer uma técnica, nem sempre a outra. Aos poucos você vai selecionando seus pacientes. Só que não deixa de ser uma técnica genial, genial. Acho maravilhosa essa abordagem. Você não vai precisar usar, por exemplo, os spreader grafts, porque na parte de função valvular vocês vão entender que vai em monobloco. Quero antes mostrar para vocês a diferença entre a técnica do Saban, que é push down, e o let down. O push down é simplesmente quando ele faz, além de tirar uma fita de cartilagem aqui em cima, fratura lateral e transversa, e aí tudo isso aqui cai em monobloco. Você empurra para baixo, só que quando você empurra para baixo, o osso acaba entrando um pouquinho para a via aérea, tá vendo? Diferente dessa outra técnica, que você tira uma fita óssea, você faz dois níveis de fratura lateral, você tira isso daqui, e quando você empurra para baixo, esse monobloco, ele acaba encaixando melhor, ele não entra para a via aérea, entendeu? Então, 99% das vezes, eu faço o let down, porque eu acho que é mais fisiológico, mesmo que seja uma super fina, uma fina camadinha, uma fina porção óssea, tá bom? Porque, ao meu ver, é mais fisiológico. Vamos falar sobre outras opções que a gente tem aqui no mercado, arsenal de técnicas. A gente tem, olha só, a diferença dos dois lados é apenas do let down, que você tira uma fita, do push down, que você não tira uma fita. Então, vamos só olhar para esse lado aqui, que eu considero mais fisiológico, tá bom? A opção do Cottle, ele tira uma porção daqui de cima e de baixo do septo, além da parte da fratura que eu já falei para vocês, o let down. Saban faz uma fita superior, o Most uma fita inferior, e o Dr. Ishida, aqui representando no nosso Brasil, ele também faz uma preservação cartilaginosa muito boa, a qual eu ainda não tenho experiência. Então, aqui de novo vocês estão vendo no cadáver a porção em que é retirada aqui no let down e quando não é retirada, apenas fraturada no push down de novo. Olha só, então aqui um exemplo da let down, você cria uma falha óssea, você empurra, se encaixa mais perfeitamente, né? Lógico, o desenho aceita qualquer coisa, né? Só que mesmo assim, na cirurgia, parece que fica melhor, pelo menos na minha opinião. Não sei de vocês, se alguém quiser depois falar alguma coisa, o que vocês estão achando? A minha técnica de escolha para o dorso, geralmente é a técnica do Valério Finotti, que ele chama de SPQR, Simplified Preservation Quick Rhinoplasty. Ele criou essa sigla, na verdade, eu até falei para ele, pô, Valério, como assim Quick Rhinoplasty? Não tem que fazer uma cirurgia rápida, não é mérito nenhum cirurgião ser rápido ou devagar. Eu sou um cara que opera, tranquilo, sem pressa para terminar, e assim que tem que ser, uma cirurgia muito detalhada. Eu falei, sabe o que é? É que eu tô querendo fazer SPQR, é um símbolo que tem no paralelepípedo lá de Roma, onde ele mora, onde na Roma Antiga já tinha, lá no Império Romano. Então, assim, para o marketing fica legal. Eu falei, bom, mas muda esse Q de quick para alguma outra coisa, porque não é lá muito legal, né? Eu tá bom, vou pensar, depois te falo. Até agora não mudou. Mas deixa eu mostrar para vocês como é que é a técnica dele, olha só. Esse aqui é um videozinho de uma técnica antiga, agora mudou. Diferente das outras técnicas que só descem, vocês estão vendo no vídeo, essa aqui é uma técnica de rotação e impactação. Então, vai para baixo, olha só, o dorso, a giba desce e tem esse movimento de rotação daqui para cá. Ele tira um filetinho de septo caudal, mas mantém 1 a 2 milímetros de septo, quer dizer, ele deixa íntegro o septo caudal 1 a 2 milímetros, e a ponta vai subindo o quanto ele quer
na ressecção dessa porção do septo. Para diminuir, descer e rodar todo o septo, ele desarticula, não aqui, ele mudou a técnica dele, agora ele está desarticulando a cartilagem septal totalmente daqui, dessa região aqui, da placa perpendicular, e desarticulando aqui, tá bom? Aí come um pouquinho da placa perpendicular do etimoide, pode ser em forma de triângulo ou retângulo, tá bom? Se você fizer em triângulo, o dorso, ele cai de uma maneira mais tranquila, né? Desliza. Se você fizer de uma maneira retangular, o dorso ele vai cair de uma maneira mais abrupta, e muitas vezes você sente esse degrau, e eu vi o pós-operatório disso, você sente, mas não é muito visível não, tá bom? E aí você tira uma porção caudal do septo aqui, olha só. Você tira isso daqui, uma porção aqui na placa da crista maxilogomeriana aqui para poder rodar. No final você fixa aqui com 2 pontos essa porção daqui na espinha nasal anterior. Você tem que fixar isso daqui para não voltar. Essa que é uma das críticas em que se faz nessa técnica, em algumas técnicas de preservação de dorso, é que, poxa vida, você vai confiar que o seu dorso vai ficar lá preso, não vai recidivar a giba se você manter apenas fixa por esse pontinho. Complicado, né? Aí que vai a situação de ganhando experiência, né? E um dos motivos pelo qual o pessoal fala que é legal é o seguinte, bom, se voltar, recidivar, é porque esse ponto soltou, geralmente ele vai lá, ele arruma o ponto e acabou. Ou às vezes tem que raspar mais um pouquinho do dorso, que seja. Quer dizer, a manutenção do resultado é mais simples, isso eu tenho que concordar com vocês, do que uma estruturada super complexa que a gente usa aí, vários tipos de enxertos, tá bom, pessoal? Então é de se pensar assim. Então, tem esse livro aqui, que é a Bíblia da Rinoplastia Preservadora, escrito pelo Bares, pelo Saban, Rolling Daniel e Peter Pagliazzi, né? Um livro maravilhoso, eu recomendo a vocês que estão começando, né, nesse ramo. Vocês têm que ler, é muito bom, só que aguarda chegar um novo número, que já está mudando algumas coisas, tá bom? Então, vamos rever alguns pontos muito importantes. A maneira de dissecar a ponta supericondrial, preservar o máximo possível do scroll vertical. Vamos abrir então uma janela entre os ligamentos de Pitangui para que a gente possa passar de um lado ao outro a cartilagem alar, o complexo alar. Você tem que manter 1 a 2 milímetros de estrute posterior, então, porque aqui a gente tem ligamentos conectados com ele, né? Passando por aqui para a gente não tirar esse ligamento. Então, geralmente, na técnica do Valério, olha só, a gente tira uma janelinha daqui, ó. Só que esse 2 milímetros você preserva. Nesse livro vocês vão ver que tem uma análise de polígonos. A gente está numa época em que tudo que se fala de preservadora é visto como isso é o certo. Só que eu quero dar também a minha opinião, se vocês me permitem, porque já na análise do Burghetti, quando ele avaliava... Opa, alguém levantou a mão, mas não sei como que eu converso aí. Evan, se você puder a gente falar no final, melhor, porque eu sou meio novato aqui no Zoom. Marcelo, como eu tive que colocar você como anfitrião, aí no final depois você me passa para anfitrião de volta, e aí tá a bom. gente conduz as respostas, beleza? Tá bom. Mas pode tocar aí sem tranquilo, aí a gente depois vai responder. Tá bom, já tá quase acabando. Maravilha. Então, pessoalzinho, é o seguinte, na técnica, no Bares, ele acaba fazendo esse desenho maravilhoso aqui, dos polígonos do nariz. Olha só, então aquela famosa linha estética dorsal paralela que vocês já viram no livro do Dallas, né? O Turio me faz, tal. Ele não, ele fala que não sei como que ele chama, esqueci, canoa, não sei o termo que ele usa, um monte de triangulinho. É muito bonito de ficar no papel, mas muito difícil e factível de a gente ter isso verdadeiramente. Então, assim, de novo, o papel aceita tudo, né, pessoal? É muito bonito, escrever artigos e tal. São pessoas maravilhosas, com cabeças super
super abertas, são realmente expoentes da cirurgia plástica, só que temos que ver o que é a realidade, né? Pessoalmente, eu não acho tão bonito um dorso dessa maneira como está desenhado aqui, do que um dorso se fosse o mais reto possível, ou seja, que o terço médio fosse um pouquinho mais largo. Só que esse aspecto é o aspecto de quem preserva o dorso. Geralmente você puxa para baixo tudo, então acaba sendo esse aspecto. Aí você coloca na balança o seu senso estético com aquilo que você acredita que funciona melhor do que o seu paciente deseja. Não tem certo e errado. A gente tem que ver aquilo que funciona bem para você, não é verdade? Eu sou um pouquinho mais na linha do Burghetti e do Toriumi. Uma coisa muito legal que o Baris citou é o Alar Auto Rim Flap. Ou seja, olha só, ele está fazendo uma incisão de acesso, geralmente, em 50%, 60% dos casos, se eu não me engano, transcartilaginosa nessa parte. Então, assim, você palpa aqui a cartilagem, a borda caudal da cartilagem alar. Você faz transcartilaginosa essa parte, depois você sobe e sai do plano trans. Você foge da cartilagem aqui. Porque aí você mantém um pouquinho de cartilagem alar que fica parecido com um alar rim, um de contorno alar, né? Então essa pegada dele foi muito boa, eu acho que chegou para ficar mesmo, é bem legal, tá bom? Eu só não sei a longo prazo como funciona isso daí. Já fiz, ficou bom, meu follow-up é menor de 1 ano, funcionou e pelo que eu tenho conversado com colegas, funciona mesmo. Eu acho que é muito legal compartilhar com vocês. Falar rapidinho só de alguns termos do dorso que eu desconhecia também, e com o livro dele eu aprendi. Então, olha só, o nasium é o ponto mais profundo aqui do nariz. O kyphium, essa parte aqui, olha só, é o ponto de maior projeção. E o rhinium, a porção mais caudal do osso nasal. Por que isso é importante? 2 pontos. Primeiro que esse dorso aqui é chamado de C, e esse aqui é o dorso em S. Muitas vezes o dorso em C sempre é mais fácil de corrigir, sempre. E o dorso em S, às vezes você transforma ele num dorso em C. Você não consegue deixar ele completamente reto. O dorso em S, geralmente, precisa de um enxertinho aqui no radix para tentar deixar ele um pouquinho mais reto, né? Então, são grandes gibas e, às vezes, a gente precisa de técnicas bem complexas e mistura, né, de enxertos mesmo. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes da técnica do Baris Chakir, da ponta nasal. Está muito bem descrita, não temos tempo para isso, mas algumas fotos só de pontos que ele dá aqui, e ele refaz aqui o ligamento intercrural, que a gente falou, lembra? E aí, alguns aspectos intermediários da cirurgia, e ele coloca depois um pequeno enxerto, tipo columella strut aqui, flutuante, com grandes detalhes aqui, um nó em gravata, deixa esse ângulo de divergência, tudo isso está muito bem mostrado no livro e não temos tempo para falar agora. Mas só que é uma abordagem de ponta que a gente pode também fazer, tentar simular isso aqui pela via aberta, estruturada também. Porque ele usa o termo de resting angle e aquela noção que o Toriumi já fala tanto nos congressos, em que a borda caudal da cartilagem ela tem que ficar mais alta para deixar uma situação de luz e sombra nas pontas bem bonita e bem natural, tá bom? Então, o Chakir, ele vai nesse conceito de direcionar também a borda caudal da cartilagem alar mais para o alto. Isso sempre, independente da técnica que você use, a gente tem que buscar, tá bom? Outra parte muito legal que eu vi na cirurgia, mas assim, em centro cirúrgico mesmo, é que às vezes, se você reduz um nariz, você acaba tendo redundância de mucosa. Vocês já repararam nisso? Então, essa redundância de mucosa, eu falava, pô, não vou tirar isso daqui. Só quando era muito grande, eu tirava aí com medo, né? E aí eu falava, putz, não vou tirar. E eu observava que depois dessa redundância,
acabava me trazendo uma mucosa um pouquinho mais espessa depois. E muitas vezes melhorava, outras vezes não. E o que eu perdi o medo nessa, vendo esse livro de rinoplastia preservadora e vendo eles operando lá, é simplesmente resseca. Então, olha só, olha essa redundância aqui, olha só. Vai lá, puxa, faz uma incisão aqui para ressecar esse excesso de mucosa e pronto, tá bom? Vai sem medo, pessoal. Aqui só alguns instrumentos que quem faz essa preservadora, a osteotomia transversa, usa. Então, essa parte aqui, olha só, é na porção lateral da osteotomia transversa, você usa esse instrumento do Tastan Chakir, e essa parte aqui desse instrumento você pode usar na porção média aqui do Radix, tá bom? Você faz um movimento assim, como se fosse que você está usando, dirigindo uma moto, faz assim, movimentos assim. Se você toca guitarra, é que nem quando você está dando uma nota aqui, fazendo um bend, não um bend, um vibrato assim, ó, entendeu? Faz esse movimento aqui. Não vai pensar em coisa feia você do outro lado da rua, não. Bom, tá de noite, tem que ter um pouco de humor, né? Bom, e também, se você, mas assim, você sabe que o Valério lá na Itália, ele fazia a fratura com um osteótomo de 1 milímetro, nem sabia que existia. Eu uso de 2 milímetros, um pontinho aqui do lado, outro aqui em cima, então ele ia quebrando o osso aqui, subindo aqui, 1 milímetro aqui, outro 1 milímetro aqui, e não usava esses instrumentos. Porque uma das variações do Valério é você simplesmente fazer a redução do dorso da maneira que eu já mostrei, só que tem umas que é sem descolar pele nenhuma. Maravilhoso. Eu vi o pós-operatório e falei, meu, essa menina não tá inchada nada. É impressionante, viu? Bem legal. Outra coisa legal para compartilhar com vocês é esse overlap aqui da cruz medial. Às vezes a gente vê que está sobrando cruz medial, está muito grande. Se a gente está fazendo uma cirurgia reducional de projeção de ponta ou mesmo rotação, acaba sobrando. Então, assim, faz-se uma incisão aqui e essa porção da cruz medial ela avança em direção ao dômus. Olha só, você consegue ver aqui, olha só. Aqui a cruz medial avançando em direção ao novo dômus e você só fixa com fio absorvível e pronto. É muito legal. Eu não usava isso daqui na técnica estruturada e dá para associar sim, tá bom? Pode ir sem medo. No final, então, quero agradecer vocês por estarem conosco nessa segunda-feira aqui em São Paulo, frio, e terminar com um pouquinho de bom humor para vocês que tem que saber a respeito. Você conhece essa aí, Daniel? Essa chama? Não? Você vai gostar. Não, qualquer. Olha, vocês têm que saber da rinoplastia o seguinte, isso daqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Ou eu sei ou eu não sei. Nessa nova era de informação, não dá para você ficar sem informação. Você tem a informação na mão. Agora você tem que saber usar a seu favor ou não, criticar. Veja se o que eu falei tem sentido para você, se o que você está vendo nos congressos, se o que você está vendo em tantas lives por aí faz sentido. Não aceite tudo que você está vendo, tá bom? Porque tem muita gente que fala e nem acredita no que está falando, não é verdade, Daniel? Então tem que ter um senso lógico nas coisas. Espero que essa nossa conversa possa agregar alguma coisa na prática de vocês. Muito obrigado. Perfeito. Valeu, Marcelo. Muito, muito obrigado mesmo. Assim, você é muito honesto. A minha abordagem em rinoplastia ela é muito... É a básica mesmo, é o que o Dr. Ronch sempre falou da estruturada, aquilo que o pessoal que faz exorrino, né, estruturada, já conhece e faz com regularidade. A abordagem preservadora, ela é assim, é um universo. Na verdade, você inverte basicamente toda a linha de raciocínio, né, de abordagem. Em vez de você abordar uma região, você vai abordar o oposto, digamos, né, de um tripé de sustentação. Eu queria te perguntar, assim, o que disso você acha
que realmente veio para ficar 100% e que realmente vai mudar a forma de pensar a rinoplastia, ou você acha que é mais uma corrente de pensamento, assim como a preservadora, e que talvez muita coisa vai ser revista? Qual a sua opinião em relação a esse conceito da preservadora? Eu acho que o que veio para ficar é basicamente rinoplastia primária. É difícil você fazer uma preservadora em secundária já para começar a falar sobre isso. Então, assim, em primária, você pode começar a pensar a fazer uma preservadora em muitos casos, especialmente se a cartilagem for forte, porque se a gente for fazer uma dissecção supericondrial, como eu falei, no Brasil a gente tem uma miscigenação de raças, então você tem que levar em consideração o paciente adequado. Quem faz muita preservadora no mundo são o pessoal da Turquia, só que eles têm uma pele grossa, uma derme grossa, cartilagens fortes. Então, para eles vai muito bem, é uma receita de bolo. Aqui não pode ser feita uma receita de bolo, você tem que ver se vale a pena. Por que é legal, assim, na preservadora? Assim, o pós-operatório é muito diferente, fica muito desinchado, fica menos inchado mesmo. Só que, por outro lado, se você falar assim, poxa, mas eu quero um resultado duradouro, que dure, se possível, décadas. Então, assim, pensando nesse ponto, pouco importa se o pós-operatório é melhor ou não, se você quer um resultado super duradouro. Né? Então, tem que levar isso em consideração. Outra situação é também que na preservadora você consegue ter a ponta móvel. Todas as nossas pontas são frozen tips, são congeladas, né? Os pacientes não se incomodam com isso, mas eu, eu não gosto muito. A minha ponta, ela se mexe, eu acho, poxa, ela não é parada no lugar. Então, eu acho que é uma coisa assim que, quando você vê no pós-operatório, nos congressos, eles fazendo esse movimento assim no nariz, indo para trás, fala, putz, é muito natural, é muito legal. Agora, tem uma recidiva das givas razoável, uma curva de aprendizado que é importante também. Então, eu acho que eles têm pelo menos uns 30% de reoperações, é meio alto, sabe? Estou dizendo todos, mas se for pegar uma média de quem faz a preservadora, de quem eu pude acompanhar na Itália, eu via que ele tinha bastante reoperação, muito mais do que eu. Só que eram reoperações mais rápidas. Se você sabe exatamente o que você fez, o que pode ter acontecido, são reabordagens mais rápidas. Só que também é chato para o paciente ir lá e ser reoperado de novo, né? Então, eu quero minimizar a chance de reoperação e que seja duradouro. Então, tem que ser bem selecionado. Acho que não pode falar, olha, essa é a melhor técnica do mundo. Não, não dá. Você tem que incorporar algumas coisas. Perfeito. Assim, do que você tem feito hoje, assim, o que você, em termos de porcentagem aí de preservadora e digamos, estruturada pura, o que você tem trabalhado aí, no geral? Tá. É que Primária, só primária, só primária. Ah, tá. É porque o meu público mesmo, eu A atendo muita secundária. secundária, muitas, sei lá, 70% é secundária. E aí, direto para estruturada pura. Eu acho que não tem como, né? E outra coisa, não dá para você fazer uma preservadora de aumento também. Então, nariz selado, preservadora, não dá. É Sim, difícil. sim, sim, Não sim. dá. Então, mas eu acho assim, dos 30% de cirurgias primárias que eu uso, desses 30%, eu acho que uns 30% é puro preservadora, e aí pelo menos uns 50% eu posso unir as duas técnicas, fica bem legal, e 20%, especialmente se for de aumento de dorso, que precisa colocar e descolar bastante coisa, aí é a estruturada pura. Perfeito, perfeito. Marcelo, não sei se você quiser me passar para... Só clicar na lateralzinha, quiser me passar para anfitrião, só para eu ver se o pessoal quiser Mas fazer na mais alguma lateral, onde pergunta. naquele more, Tá vendo onde está palestrantes aí em cima?
Tem na lateral do bate-papo. Mas se não der, tranquilo. Participantes. Sim. Isso, palestrantes. Aí você clica no meu aí e coloca e Make vê host. se... Isso. Tá, eu vou fazer. Perfeito, Pronto. perfeito. Deu certo? Perfeito, deu certo. Deixa eu só ver se ficou algum questionamento aqui. Tem uma pessoa que fez uma dúvida. Teve o Evan aqui, na verdade, só levantou a mão. Se quiser colocar alguma pergunta aqui, Evan, fica à vontade, tá? Ou se alguém quiser falar alguma coisa também, só avisar aqui, fica à vontade também, se quiser trocar uma ideia, tiver alguma experiência em específico com relação à preservadora ou a mesma estruturada, quiser perguntar para o Marcelo, fique à vontade. Uma coisa, Marcelo, que eu vi você fazer e achei bastante interessante é justamente essa situação de preservar o ligamento, né? Na verdade, não preservar, você reconstruir o ligamento, né? E assim, é um tipo, para quem faz a estruturada, a gente meio que na maioria das vezes passa reto ali, né, pro ligamento, não toma nem conhecimento dele, né? No sentido assim de resultado mesmo, do ponto de vista de pós-operatório e do ponto de vista estético, o que você consegue notar com relação à preservação do ligamento, para que, digamos assim, o paciente perceba e ele note e que aquilo valorize o resultado da cirurgia? Alguma coisa específica assim ou não? Nossa, eu acho muito importante a gente reconstruir o ligamento porque ele diminui o espaço morto que tem no supratip. E a maior parte dos pacientes, ela quer realmente definição da ponta. Se queixam que tem uma ponta, uma bolinha, legal. Então você diminui, só que tem uma derme aqui com muitos poros, uma derme mais sebácea. É muito fácil você ter um espaço morto, juntar um pouco de sangue lá e perder a definição. Tanto que, acho que foi o Guiron, que ele fazia pontos, ele marcava transcutâneo, ele pegava um pouco da derme e fixava no ângulo septal anterior. Só que teve um famoso cirurgião que fez esse ponto e teve necrose da ponta, porque a gente sabe que esse ponto tem risco de pegar o plexo subdérmico. Ele pegou e teve processo, quase acabaram com a carreira dele, coitado. Então, eu tinha muito receio de fazer esse ponto. Agora, sabendo desse ligamento, você fica mais tranquilo. Então, você pega o ligamento e você fixa no espaço necessário, traciona, você vê que a pele está aqui assim, então se ela está com uma giba residual assim, de pele, você vê que ela fica assim, você faz assim, você está tracionando aqui por baixo, que nem fios de violão. É muito legal. Perfeito. Maravilha. O Leandro aqui está dando os parabéns pelas imagens. Realmente estavam, assim, a dissecção de cadáver está muito didática. Até para a gente entender os ligamentos e tudo, é uma coisa que é muito importante, né? Não, mas Leandrão, é o seguinte, não é nada meu isso daí, tá bom? É tudo do livro do Pagliazzi, você pode ter. O cara é fenomenal, maravilhoso o livro dele e explica super bem, tá bom? São imagens muito bonitas mesmo. Maravilha. Bom, Marcelo, não sei se você quiser deixar algum recado final, alguma coisa que você queira dizer para os colegas que, na verdade, assim, que consideram a Rhino, têm prazer em realizar a cirurgia, querem levar isso para, digamos, para o seu foco do dia a dia. A gente sempre diz no gestão que, assim, cada vez mais os cirurgiões precisam tentar encontrar o seu nicho, né? A tendência é que os cirurgiões se especializem cada vez mais, encontrem nichos de valor, né? Que passem a oferecer mais para os seus pacientes, se especializando e subespecializando cada vez mais. E para os colegas que gostam muito de rino e se interessam muito pelo assunto, que recado que você poderia dar? Eu acho que assim, realmente não dá para parar de estudar nariz, tem que ficar atento ao que está surgindo, mas cuidado só apenas com pessoas que gostam mais de aparecer, que o ego fala às vezes muito alto, porque
papel e aulas aceitam qualquer coisa, né? E é importante que você tenha a sua experiência e convicção de uma crítica para pensar, será que ele está falando verdade? Será que isso faz sentido? Porque, infelizmente, eu vejo em congressos e em muitos artigos, assim como tem um artigo agora que saiu falando mal da cloroquina, né? Porra, para de falar mal da cloroquina, cara. E os jornais importantes, você começa a questionar os médicos, né? Então, assim, a gente tem que... Tá complicada a situação, né? Se você gosta realmente de nariz, vai atrás, não desista e vale a pena sempre acompanhar um cirurgião. Acho que é uma boa opção acompanhar um cirurgião, porque aí você vê aquela coisa que ele não vai falar para você na palestra, não vai escrever no livro. Você vai ver, opa, por que você está virando o bisturi nesse sentido e não no sentido contrário? Nada é aleatório. O bom cirurgião não faz nada aleatório. Quem já viu o Turiumi em campo percebe que tudo é sistemático após aprendizado de décadas, né? Então, é bem legal, mas é fascinante. Bom, Marcelo, brigadão pela sua disponibilidade, muito, muito, muito feliz mesmo. Os colegas aqui que foram brindados com uma baita de uma aula que eu nunca tinha visto em congressos por aqui, algo tão explicativo e claro, e te agradeço muito por isso, cara, muito mesmo, e estamos sempre à disposição aí também, qualquer coisa que você precisar, recados, novas situações que você perceba, cirurgias, abordagens, coisas que você acha fundamental a gente compartilhar. Eu, naturalmente, em nome do Gestão de Carreira, nós estamos 100% junto aí para entregar mais também para os associados, para os cirurgiões que querem saber mais sobre o assunto. Legal, espero que tenha sido de valia para quem viu com a gente aí. A gente sempre pode compartilhar com muito prazer, tá bom? Muito obrigado. Maravilha, Marcelo. Grande abraço. Boa noite. Tchau, tchau a todos. Boa noite. Tchau.